Gênesis capítulo 2, versículo 1. Bem, todos encontraram? Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus criado ou terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Curva a sua cabeça, vamos falar um pouco com Deus. Pai, nós somos gratos por estarmos na Tua presença e na Tua casa. Senhor, dizemos obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Dizemos obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Pai, nessa manhã nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor libere uma palavra dos céus ao nosso coração, de forma que possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Toca-nos, Senhor, envolve-nos com a Tua presença. Eu oro, Senhor, para que minhas fraquezas ou debilidades, Senhor, não sejam um atrapalho, para que a Tua voz ecoe aqui, Senhor, e ministre com liberdade cada vida que está ouvindo esta palavra. Senhor, toca-nos, libera a graça, libera a Tua presença e o mover do Teu Espírito Santo. Que a nossa mente, que o nosso entendimento estejam cativos à obediência à Tua palavra, e possamos ouvir, receber e crer aquilo que o Senhor tem para nós, com um coração disposto a obedecer e honrar ao Senhor. Assim nós oramos sendo gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vou tomar os seus assentos. Aqui nesse texto está citando quando Deus concluiu a sua criação. A Bíblia diz que ao sétimo dia Deus concluiu toda a obra que Ele havia feito, e Ele abençoou o sétimo dia e descansou nesse dia. Não foi apenas o sétimo dia que Deus abençoou, mas há uma bênção aqui sobre toda a tarefa que nós concluímos, tudo aquilo que nós encerramos, tudo aquilo que nós chegamos ao final. Toda tarefa concluída, há uma bênção de Deus sobre ela. Quando Ele encerrou, Ele abençoou esse dia. Aqui foi criado o altar da conclusão. Quando nós concluímos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós iniciamos, há uma bênção de Deus liberada. É claro que Deus abençoou Shabat, Deus abençoou o sétimo dia, dizendo que era o dia do descanso. E depois na lei Ele vai nos dar um mandamento, dizendo que nós devemos descansar. O Shabat é o dia de descanso, o dia do Senhor. E Deus criou esse dia por nossa causa. Mas eu quero usar esse texto para focar no altar da conclusão, que é o lugar onde nós depositamos tudo aquilo que nós iniciamos e nós terminamos, nós concluímos. Hoje é tão comum as pessoas iniciarem uma tarefa, mas não chegarem ao final, não concluírem aquilo que iniciaram. Você vai na estante de livros de algumas pessoas, está lá o marcadorzinho no meio do livro ou no início do livro. Por quê? Porque ele leu até um pedaço, mas ele não concluiu a sua leitura. E a bênção de Deus não está em nós iniciarmos muitas coisas. A bênção de Deus está em nós concluirmos. Há uma bênção liberada de Deus sobre o dia em que nós concluímos a nossa tarefa. Quando nós chegamos ao final. Então, quando eu termino de ler um livro, mesmo que ele não seja tão atraente, mesmo que não foi um assunto que não mexeu, não é um bom livro, eu não gostei, mas eu vou concluir, porque o dia que eu concluo, a bênção de Deus toca a minha vida de alguma maneira. E tem muitas pessoas arrastando tantas coisas atrás delas, por quê? Porque tudo que
eles começam, eles não chegam lá no final, eles não concluem os seus afazeres. E Deus foi constante naquilo que Ele fez, dia após dia. Primeiro dia, uma tarefa e a sua conclusão, e o análise no final do dia, dizendo: olha, foi bom. Segundo dia, da mesma maneira, Deus concluiu a sua tarefa, analisou e disse: foi bom. Todos os dias Deus concluiu a sua tarefa. Então, quando Deus concluiu, foi gerado, foi criado um altar, que tudo aquilo que nós concluímos é depositado sobre ele, e há uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Eu quero ler também um texto citado por Tiago, lá na carta de Tiago, capítulo 1. Vai lá comigo. Eu quero ler a partir do versículo 5. Tiago 1:5. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que Tiago diz aqui. Ele cita uma pessoa de ânimo dobre, duplo ânimo. O que é uma pessoa de duplo ânimo? Ele se anima hoje, mas amanhã ele está desanimado. Hoje ele conversa, ele ouve uma palavra, mas amanhã cedo, quando ele levanta, o ânimo foi embora, e ele não põe em prática isso, ele não conclui, muitos nem iniciam aquilo que haviam proposto no coração. Tiago falou: olha, não pense tal homem que ele vai receber alguma coisa de Deus. Uma pessoa de duplo ânimo, hoje ele está animado, amanhã desanimado, semana que vem anima de novo, mais uma semana desanimado. Ele disse: olha, essa pessoa não vai conseguir alcançar o Senhor. Essa pessoa não tem uma constância na presença de Deus. Ele não vai alcançar aquilo que Deus prometeu para ele. A inconstância e o ânimo dobre leva a nossa fé ao fracasso. Porque uma pessoa inconstante, ele não vai alcançar de Deus. A bênção que Deus liberou lá no princípio, quando Deus fez todas as coisas, está em concluir aquilo que iniciamos. Se nós não concluirmos, se nós não formos até o final, se nós não progredirmos naquilo que nós estamos fazendo, não há uma bênção de Deus sobre isso. Não há uma bênção para quem inicia e não vai até o final. E Tiago disse: olha, não pense, não se iluda, não se engane uma pessoa que vive dessa forma, que ele vai alcançar alguma coisa de Deus, porque não vai. A forma de nós alcançarmos, a forma da bênção de Deus tocar a nossa vida, é através da conclusão daquilo que estamos fazendo, daquilo que nós iniciamos. Quantas pessoas iniciam uma construção sem fazer as contas e não conseguem terminar aquilo que iniciam? Começam uma construção de uma casa, de um edifício, de qualquer construção, mas na metade da obra termina suas condições financeiras e ele não consegue concluir. Olha o prejuízo que isso traz na vida dessa pessoa. Quem aqui tem casa própria? Quase todos têm casa própria, glória a Deus por isso. Como é bom quando nós concluímos a nossa casa. A bênção de Deus é liberada sobre o nosso lar. Agora imagine você iniciar uma construção, chegar na metade da construção e não ter condições de progredir. Você vai ter uma grande perca, porque a sua construção vai deteriorando.
vai ter o desgaste. Além de você ter investido tempo, dinheiro, esforço, você não conseguiu concluir. Tem um grande investimento, mas não conseguiu sair do aluguel. E Tiago está dizendo: olha, observe, nós temos que chegar ao final. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, mas peça com fé, porque o Senhor dá liberalmente. Mas não fique oscilando, não coloque um propósito diante de Deus e amanhã você mudou ele. Permaneça, porque se você ficar mudando sem criar raízes, sem se firmar, a bênção de Deus não manifesta nesse lugar. Paulo citou um texto dizendo: olha, sede constante e firmes, abundantes na obra, porque com certeza virá a recompensa do Senhor. Se nós não tivermos uma constância, uma firmeza naquilo que nós estamos fazendo, nós vamos fracassar na nossa fé. Por quê? Porque sem a constância, sem nós concluirmos o que nós estamos fazendo, Deus não vai abençoar e nós vamos nos frustrar no meio dessa caminhada. Nós vamos fracassar, a nossa fé vai esmoronar e vai chegar um momento que o nosso ânimo vai estar sempre lá embaixo. Por quê? Porque nós não vamos querer mais iniciar nada, porque iniciamos alguma coisa e não concluímos, e Deus não abençoou a obra das nossas mãos. É claro que Deus faz milagres, Deus muda muitas circunstâncias, não estou dizendo que não, mas a lei, aquilo que não é exceção, é nós começarmos alguma coisa e concluirmos essa tarefa, e então Deus liberar a bênção dele sobre nós. Eu quero ir contigo para Lucas, capítulo 14, versículo 25. Olha o que Jesus falou. Por muito tempo parece que esse texto não estava na minha Bíblia. Ele diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando este ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus falou para a multidão. Parece que isso não cabe na nossa cabeça, mas Jesus estava andando com seus discípulos e uma multidão estava seguindo, e ele parou, chamou a atenção da multidão e disse: olha, ei, espera aí, para ser meu discípulo, você tem que estar disposto a abandonar tudo. Jesus chama a atenção dizendo: ei, antes de dizer, olha, eu quero ser discípulo de Jesus, você tem que parar e fazer as contas dos custos. Se você está disposto a abandonar tudo que o Senhor pediu. Ele falou: olha, se você não aborrecer, se você não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, irmãos e a sua própria vida por amor ao Senhor, o que é esse aborrecer? É colocar em primeiro lugar. Ele está dizendo: olha, se você não estiver disposto à altura da caminhada, colocar Deus acima de qualquer coisa, ei, pare um pouco, analise, não venha ser meu discípulo. Ele não estava falando de salvação. Jesus não estava rejeitando aquele povo, ele estava falando numa condição de ser discípulo de Jesus. Falou: você tem que estar pronto a renunciar qualquer coisa pelo Senhor. Ele disse: olha, se alguém vai construir uma torre,
e ele não fizer bem as contas de quanto vai gastar, ele pode não concluir e ele vai passar vergonha por causa da sua desistência. Se alguém vai para a guerra e só tem 5.000 soldados e vai enfrentar, ou só tem 10.000 soldados e vai enfrentar quem tem 20.000, ele diz: olha, essa pessoa tem que parar e analisar se ele tem condições de vencer um exército de 20.000 com apenas 10.000 soldados. Senão, ele vai fazer uma aliança de paz. Jesus estava literalmente dizendo: olha, pense muito bem antes de iniciar qualquer coisa na sua vida. Até para seguir ao Senhor, ser discípulo, viver aquilo que o Senhor espera realmente de nós, ele falou: olha, pare um pouquinho e pense, porque você pode necessitar abrir mão de tudo que você tiver. Parece que esse texto não estava aqui por muito tempo. Jesus está dizendo: olha, pense antes de começar aquilo que você vai fazer. Porque quando nós concluímos, quando nós vamos até o final, independente do preço pago nessa caminhada, Deus vai liberar a bênção sobre aquilo que nós estamos fazendo. É o resultado, vai ter frutos. Mas se nós pararmos no meio do caminho, vai ter vergonha. Foi Jesus quem disse. Há benefícios em seguir, há benefício em ser discípulo de Jesus, com toda certeza. Muitos, em todas as áreas, mas há um custo. Ele falou: olha, pense um pouquinho, porque você vai precisar abrir mão, você vai precisar aborrecer pessoas, você vai ter que ter uma disposição. Pare e faça as contas, se você vai chegar lá no final. Quantas pessoas fazem um propósito? Não, agora eu vou orar, e eles chegam na primeira semana e eles desanimam, e eles desistem, porque ele não fez as contas, colocou um propósito que ele sabia que não tinha condições de cumprir. As pessoas fazem como Tiago disse, um ânimo dobro. Um dia estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo. Quando está lá em cima, mesmo sem ter tido uma vida de oração, diz: não, a partir de hoje eu vou orar todo dia 2 horas. Ele vai conseguir cumprir isso? Dificilmente. Agora, se ele tomar uma decisão e dizer: olha, Senhor, a partir de hoje, todos os dias, eu vou tirar pelo menos 15 minutos ou 30 minutos de oração e leitura bíblica, e se ele gerar esse hábito, Deus vai liberar uma bênção sobre essa vida, e ele vai conseguir ampliar esse tempo. Não adianta nós sermos intensos hoje no culto, dar tudo que nós temos, mas nós passarmos a semana inteira sem colocar a mão, os olhos na palavra de Deus, ou tirar um tempo de oração, ou um momento de adoração na presença de Deus. É necessária intensidade em muitos momentos da nossa vida, mas ela é prejudicial se ela nos leva lá em cima e no outro dia nós estamos lá embaixo. Essas pessoas não alcançam nada do Senhor. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas cada final de semana eles estão numa igreja diferente, porque eles querem aquele momento intenso, mas eles não têm uma constância na sua vida. Não, tal pregador vai estar lá, aquele final de semana ele está lá. Olha que mover, que coisa tremenda, chora, rola no chão. Eu não tenho nada contra isso, é o mover de Deus. Mas se durante a semana ele não tiver uma constância de passar um tempinho na presença de Deus, essa pessoa não vai alcançar nada do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa caminhada de fé, a necessidade de ter constância. Há dias que nós temos que se levantar e brigar contra o inimigo e fazer ele retroceder. Necessitamos sim de intensidade na presença de Deus, mas intensidade sem uma constância, sem uma firmeza, sem dia a dia, é nulo. E nós precisamos entender isso. Não adianta eu me empolgar com a minha condição financeira e dizer: agora eu vou construir a minha casa, e eu tenho que parar pela metade. Ouço uma palavra de jejum e digo: não, agora eu vou jejuar 30 dias, mas nunca jejuou um dia completo. Ele vai concluir? Quase certeza que não.
nós precisamos medir o que nós vamos fazer. Vá comigo para Gênesis. Vamos lá, Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 30. Diz assim: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, com ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha a unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-nos beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso Deus. Naquela noite, pois, deram-lhe beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando se deitou e nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando se deitou e nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, e é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Ló, nós conhecemos a história, foi tirado pelos anjos do Senhor de Sodoma, porque a cidade estava sendo destruída. A esposa de Ló desobedeceu a Deus e olhou para trás no meio da caminhada e se tornou uma estátua de sal. E quando eles estavam indo, o anjo falou: olha, vão e corram para os montes mais próximos, porque eu não posso fazer nada enquanto vocês não estiverem lá. E eu fui enviado para destruir Sodoma e as cidades circunvizinhas. E Ló clamou e disse: olha, eu não quero ir para as montanhas, deixa eu ir para Zoar, que é a cidade pequenininha que está aqui, uma cidade pequena. E o anjo falou: tudo bem, pode ir, eu não vou destruir Zoar. Então ele vai em direção a Zoar, mas quando chega em Zoar, ele desiste, e ele vai para uma caverna e fica lá com a sua família, ele e as suas 2 filhas. Chegou um momento em que a primogênita disse: olha, não tem homem na terra, eu vou me deitar com meu pai para gerar uma descendência a ele. E ela gerou um filho de incesto, e esse filho se tornou o pai, ou se tornou Moabe, recebeu o nome de Moabe, que foi o pai dos moabitas até o dia de hoje, a Bíblia diz. Essa família abriu mão de algumas coisas, eles fugiram do convívio social e foram morar numa caverna. A filha mais nova abriu mão da responsabilidade de constituir uma família. A filha mais velha desistiu de gerar uma família, ela desistiu dessa responsabilidade, ela fugiu, porque arrumou uma desculpa: olha, não tem homem que venha até nós, sendo que eles estavam próximos de uma cidade. E ela fez o quê? Gerou um filho com incesto. Ló fugiu da responsabilidade do convívio social, abriram mão de constituir uma família. Ló se deitou com suas 2 filhas, mesmo embriagado, e gerou 2 nações que serviram de grande problema para Israel. Essa moça colocou a sua virgindade sobre o altar da desistência. Ela desistiu de constituir uma família, ela fugiu de suas responsabilidades, ela desistiu daquilo que ela tinha para fazer. E agora, até agora nós falamos sobre o altar da conclusão, quando Deus vai lá e coloca sobre o altar tudo aquilo que ele havia feito, toda a sua criação, e abençoou a conclusão. Agora aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o altar da desistência, e sobre uma nação chamada Moabe, que foi gerada por incesto. Moabe significa filho do pai.
ou melhor, do Pai. Por quê? Porque foi gerado pelo Pai na filha, um incesto. E quando nós começamos alguma coisa, como eu citei, e nós não concluímos, nós estamos colocando isso sobre o altar da desistência. Foi gerada uma nação dessa forma, pelo medo, pelo desânimo, por tudo que eles viram e passaram. Aquelas moças decidiram não constituir uma família, antes continuar a descendência do pai com o próprio pai. E isso custou caro, gerou uma nação perversa diante de Deus. Juízes 11:24. A primeira menção desse espírito maligno, que era o Deus de Moabe, ele diz assim: não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quanto o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Olha o que aconteceu. Israel foi passar certa ocasião no território de Moabe e de Amon, que foi as duas nações que foram geradas pelas filhas de Ló, e eles não deixaram. Então Israel teve que desviar, e ele foi conquistando as terras. E um dia Moabe e Amon se voltam contra Israel, dizendo: olha, nós queremos essas terras que vocês conquistaram, porque é nossa terra. E o povo de Israel disse: não, nós conquistamos isso aqui com a nossa espada, foi Deus quem nos entregou. Se Quemos, que é o Deus de vocês, entregou um lugar para vocês, é de vocês. Agora foi Deus que nos entregou essa terra é nossa. Quando nós queríamos passar pelo meio da terra de vocês, vocês não deixaram, e nós não tomamos um pé, uma planta de um pé da terra de vocês. Eu só citei aqui para mostrar o nome desse espírito maligno que age sobre Amon, sobre Moabe. Na verdade era sobre as duas nações, mas principalmente sobre a primogênita, que ela gerou Moabe. Quemos no original é Quemosh, que significa subjugador, e ele leva as pessoas a se renderem, a desanimar, a ser vencida, a aceitar estar debaixo de um jugo, a estar debaixo de uma opressão, a aceitar qualquer situação ao seu redor. Teve um tempo, logo no início da minha fé, que eu tive uma visão com esse espírito maligno. Eu vi um homem gigante, vestido com uma armadura, como aquela armadura de metal, tipo gradezinha, que nada perfurava, e além de tudo a sua pele não furava facilmente. E eu vi que perto daquele homem havia muitos homens de Deus com a Bíblia na mão, ou com grandes espadas, mas sentados, desanimados e parados. E eu me levantei quando aquele ser grande se aproximou de mim, e eu perguntei: quem é você? E ele se identificou: eu sou Quemos, subjugador. E essas pessoas aqui foram vencidas por mim, e hoje eles não conseguem ter uma reação e sair da situação em que estão. E eu me lembro que naquele sonho eu tomei uma decisão e pulei naquele homem e fui batendo com tanta força, mas ele tinha como que uma película de ferro sobre o seu corpo, e eu bati na cabeça dele com tanta força que minha mão foi quebrando. Consegui vencê-lo quando o osso do meu braço furou a sua cabeça. E eu comecei a estudar sobre esse espírito maligno, que ele surgiu, ele recebeu o culto de uma família que desistiu do projeto de Deus e se entregou à desistência. Ele recebe como oferta o filho primogênito e se alimenta da desistência dos homens. Quando nós começamos um projeto e nós encerramos isso pela metade e nós desistimos de concluir, nós estamos colocando isso sobre o altar da desistência. Quemos é inimigo de todos os propósitos que nós fazemos.
Quantos de nós já iniciou um propósito e lá vem quemos para fazermos desanimar e desistir? Quantas pessoas que iniciam um jejum e desistem no primeiro dia, porque quando eles iniciam, lá vai quemos trazer uma opressão, fazer com que essa pessoa desiste, porque a bênção de Deus repousa quando nós concluímos. Todo propósito que nós fazemos, quemos se opõe para tentar tomar o nosso resultado. Quando Israel estava em guerra contra Amon ou contra Moabe, eles estavam enterrando ou carregando um defunto, e eles iam sepultar esse homem, e de repente apareceram os inimigos e eles lançaram o defunto sobre o túmulo, os ossos de Eliseu, e esse defunto ressuscitou. Mas nesse mesmo texto diz que Moabe atacava no início do ciclo, no início do ano. Todo início do ano, os moabitas se levantavam em bandos e atacavam Israel. Por que eu estou citando isso aqui? Para nós compreendermos como Moabe ou como Quemos ataca as vidas. Lá está dizendo, olha, todo o início do ano, lá iam os moabitas e atacavam Israel para trazer desânimo sobre eles, atacando o início, quando eles estavam começando o seu ano, para que o desânimo acompanhasse eles durante todo o ano, e eles não tivessem mais ânimos de recomeçar, de iniciar novamente, de tornar ou voltar à sua posição e fazer corretamente. Que nos ataca no início, para trazer o desânimo, para que a gente não conclua aquilo que nós estamos fazendo, e nós acabamos desistindo dos projetos, e não voltamos e não concluímos. A maioria das pessoas, nós já estamos quase encerrando o ano, falta um mês e pouco, e nós vamos terminar o ano. A maioria das pessoas, elas não estão preocupadas em terminar bem esse ano, elas estão preocupadas e pensando para logo começar o outro ano, para que a vida delas mude e seja um ano melhor. E as pessoas iniciam o ano com um propósito, que eles vão agora orar, que eles vão jejuar, que a vida deles vai ser diferente, que eles vão ler a Bíblia, que eles vão ser melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor isso, melhor aquilo. Mas o que acontece? Na primeira semana, quem nos bate lá, e a pessoa tem um tropeço, e a pessoa desanima, e a pessoa erra, e o que acontece? Ela desiste, e agora ela vai esperar o ano iniciar de novo, e no início do ano, o Quemos vai lá, e faz com que a pessoa desista, e assim, tem pessoas já há quantos anos esperando ano por ano. Ei, a virada do ano não é milagrosa. Se nós não tivermos um bom ano, e nós não formos constantes naquilo que nós estamos fazendo, e nós não soubermos encerrar esse ano, não espere que a virada do ano vai trazer um milagre na sua vida. Deus pode fazer um milagre? Deus pode, assim como Ele pode fazer todos os dias do ano. Mas se no final do ano nós não estivermos conscientes que nós devemos iniciar o ano e ter propósitos constantes, analisar, olha, isso aqui eu tenho realmente condições de fazer, e aplicarmos esse projeto de vida em nós, logo nós vamos fracassar. Em vez de ser um ano melhor, vai ser um ano de vergonha, como Jesus disse, porque não analisamos, e aí fazemos tantas promessas, que algumas delas nós já quebramos antes do ano virar. Quantas vezes eu fiz isso? Eu não estou falando para lhe condenar. Fui um crente fracassado, dominado pelo pecado, e no final do ano, toda a vigília eu estava lá, prometendo tanta coisa que no outro dia eu não lembrava nem a metade do que eu tinha prometido, que dirá cumprir. E aí tropeçava a primeira vez, e Quemos vinha lá reunir todos os propósitos, e todo o resultado do ano não vinha para mim, ia para o altar da desistência. Ele é inimigo dos
propósitos, dos votos, daquilo que nós estabelecemos, porque Ele vai lá tentar fazer nós desistirmos, para que a nossa ação de desistência coloque sobre o altar da desistência o resultado que nós íamos ter. Ele recebe como sacrifício o filho primogênito. Porque para que lá na frente não tenha sacerdotes, para que a próxima geração seja consumida, a próxima geração de sacerdotes. Teve alguns reis que foram lá e sacrificaram seus filhos a Quemos e a Moloque. Nós vamos ver mais para frente, porque o filho primogênito tinha direitos a mais do que os outros. O filho primogênito tinha direito a exercer o sacerdócio. Ele não precisava ser da família dos levitas. Se uma família tivesse um sonho com um filho, dizendo: olha, eu quero que ele seja sacerdote, era só eles pegarem essa criança e apresentar ela e entregá-la ao sacerdote no tempo que ele tinha o direito de exercer um sacerdócio. Ele, o primogênito, recebia a bênção de Deus para aquela família, e Quemos recebia o sacrifício do filho primogênito. Deixa eu ir contigo para 2 Reis capítulo 3. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, e bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. É isso ainda pouco aos olhos do Senhor? De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis. Tapareis todas as fontes de águas, e danificarei com pedra todos os bons campos. Olha o que aconteceu. Moabe estava sujeito a Israel, e ele se rebelou quando Acabe morreu, e o seu filho assumiu e disse: olha, agora eu não pago mais tributo, eu não devo mais satisfação a vocês. E ele se levantou, e Israel foi sair à guerra. Então Jorão, que era o rei de Israel, foi até Josafá, que era o rei de Israel naquele tempo. Ele foi lá e disse: olha, você vai para a guerra comigo, porque Moabe se rebelou contra mim. E ele disse: eu vou. E se reuniram 3 reis: o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Amon, os amonitas. E eles se levantaram e foram contra Moabe. Mas quando eles estavam no deserto, já alguns dias de caminhada, não tinha mais água. E eles clamaram dizendo: olha, o que nós vamos fazer? Então se levanta o profeta e diz: olha, amanhã vocês deixem covas cavadas, porque amanhã vai vir água, vai brotar água, vai encher essas covas, e vai tomar vocês e todos os outros animais. Isso ainda é pouco para Deus. Deus vai entregar todos os moabitas nas mãos de vocês, e ainda todas as cidades fortificadas vocês vão vencer, e vocês vão destruir todas as principais cidades deles, vão cortar as árvores, vão tampar as fontes de água. Eles receberam uma palavra de Deus, e eles marcharam contra Moabe para a guerra. Agora veja comigo o versículo 26. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira em Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria casa. Olha o que aconteceu. Israel estava indo contra Moabe, receberam até uma profecia, uma palavra. No outro dia a água estava lá como prova. Eles beberam, se fortaleceram e foram contra Moabe. 3 reis cercaram Moabe e estavam guerreando, e os 3 pelotões estavam vencendo e consumindo os moabitas. A última esperança que o rei de Moabe tinha era 700 homens, e ele lançou contra o povo mais fraco, que era Edom. E eles foram contra Edom, mas os 700 caíram.
Então o rei de Moabe vai lá, pega o seu filho primogênito e sobre o muro ele vai lá e sacrifica a Quemos. E o que acontece? Houve indignação em Israel, a ponto que cada soldado parou o que estava fazendo, virou as costas e voltou para casa. Eles não tomaram nem o despojo. Olha a ação desse espírito maligno, porque ele recebeu um sacrifício. O filho primogênito assumiria o reino dos amonitas, ou dos moabitas, mas ele sacrificou, e Quemos trouxe uma indignação, um desânimo tão grande sobre aquele povo, que eles soltaram a guerra, eles pararam a guerra, e 3 nações, cada um voltou para sua casa. Quemos luta, a sua opressão, a sua ação é nos fazer desistir daquilo que estamos fazendo, e quando nós desistimos, nós não alcançamos os frutos. Não há frutos sem ter raízes, sem permanecer, sem nós sermos constantes na presença de Deus. No livro de Ruth nós vamos ver uma história impressionante. Uma família saiu de Belém, da casa do pão, do lugar da presença de Deus, e foi para Moabe. Por quê? Porque houve fome em Belém, e aquela família desistiu. Eles não quiseram lutar contra aquela circunstância, eles preferiram fugir, e eles foram a Moabe. O chefe dessa família se chamava Elimeleque. Elimeleque já de alguma maneira tinha contato com Moabe, porque quando nasceu os seus filhos, ele colocou o nome de Quilion e Malom. Fraqueza, tristeza, miséria, desânimo. Ei, alguém colocaria um nome desse nos filhos? Principalmente em Israel, que eles colocavam um nome referente ao chamado, ao propósito, à vida daquela criança, um nome com bênção. Mas Elimeleque estava ligado a Moabe de alguma maneira, a ponto que ele amaldiçoou os filhos. E eles chegaram em Moabe, e morreu Elimeleque, e morreu Malom, e morreu Quilion. Desistiram até da vida, foram dominados por aquela opressão, foram vencidos. Noemi decide voltar para Belém, e ela está indo de volta com suas 2 noras, e no meio do caminho ela para e diz: olha, minhas noras, fiquem aqui, não tem nada para vocês lá, eu não posso gerar filhos. Então se levanta Ruth e cita um dos textos impressionantes, dizendo: olha, minha sogra, onde você for eu irei contigo, onde você dormir eu vou dormir, se você morrer no caminho eu vou morrer ali também, eu vou contigo aonde você for, o teu Deus é o meu Deus. Ruth rompeu aquela aliança com Moabe, ela abandonou o Quemos e disse: agora eu vou servir ao Deus de Israel. Orfa, que era irmã de Ruth, abandonou elas e disse: não, eu vou voltar, e voltou no meio do caminho, e não se toca mais no nome de Orfa, mas Ruth mudou a sua história, mudou a sua vida, e ela conseguiu concluir aquilo que ela estava fazendo. Ela foi para Belém e lá arrumou um casamento e resgatou a herança da família de Noemi novamente. O remidor tocou a vida dela e ela alcançou, ela foi remida, ela conquistou novamente a herança de Deus para a família de Elimeleque, que agora só tinha Noemi e Ruth. Ela mudou a sua história, porque ela entendeu que não poderia mais viver uma vida dessa maneira, sem concluir aquilo que ela estava terminando. Ela cansou disso, porque ela perdeu tudo, até o esposo morreu. E Deus entrou de tal maneira na vida dela, e abençoou o que ela fez, e abençoou as suas decisões, que o nome dela está lá na genealogia de Jesus. Foi alguém importante dentro de Israel, um testemunho, um marco.
Muitas vezes nós somos vencidos pela desistência e nós paramos no meio do caminho. Isso só traz prejuízos para a nossa vida. Para nós irmos para o final, deixa eu ler mais um texto que está em 1 Reis capítulo 11. 1 Reis 11, versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para servir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas, e assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte em frente a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Olha o que aconteceu aqui. Salomão assumiu o reino de Davi, e ele foi se casando com mulheres de outras nações e desobedecendo a Deus, a ponto que na sua velhice, o seu coração, que era reto como o coração de seu pai Davi, se corrompeu. Salomão tinha um coração como o coração de Davi. Ele amava a Deus. A Escritura faz questão de frisar que Salomão amava ao Senhor. Mas na sua velhice, por causa das mulheres moabitas e amonitas e todas as outras que ele se casou, elas corromperam o seu coração. E Salomão deixou de seguir ao Senhor, ele não perseverou no seu caminho. E o que ele fez? Foi lá no monte que estava de fronte de Jerusalém e construiu um santuário a Quemos, deus dos moabitas, abominação, a Bíblia chama aqui, dos moabitas. E ele levantou esse altar. Depois de Salomão, até Josias foi o 15º rei depois de Salomão. Salomão reinou, construiu esse altar, seu filho assumiu, e nós tivemos 14 reis até Salomão, até Josias, 341 anos se passaram, e ninguém tirou esse altar que havia sido posto de fronte de Jerusalém. Nenhum dos reis. Nós tivemos desses 14, ainda tivemos mais uma mulher que reinou 7 anos, foi perversa, a Thalia. Mas nós tivemos desses 14, 9 deles foram maus e 6 deles foram bons. Aí nós tínhamos 1 ou 2 ruins e vinha um rei bom. E o que ele fazia? Ele tirava a idolatria de Judá, limpava toda a nação. E a Bíblia faz questão de dizer: mas não tirou os altos que estavam de fronte de Jerusalém. E vinha um rei ruim e colocava a idolatria em Israel novamente. Depois surgia um rei bom que retirava tudo, colocava o templo para funcionar. E a Bíblia faz questão de dizer: esses 6 reis que foram excelentes na presença de Deus, a Bíblia diz, mas não tiraram os altos que estavam em frente de Jerusalém. Olha o que aconteceu: homens que fizeram coisas espetaculares. 2 desses reis maus, eles entregaram os filhos, eles subiram lá no alto e queimaram seus filhos, sacrificaram seus filhos a esses deuses. Acás e Manassés, 2 reis terríveis. Acás fechou o templo, colocou um altar dentro do templo, sacrificou animais imundos, ele cancelou toda a operação do templo e colocou idolatria lá, ele profanou o templo do Senhor, queimou seus filhos. Aí vem seus filhos e limpam Israel, tirava toda a idolatria, mas quando chegava no altar a Quemos, eles desistiam e paravam o que estavam fazendo, e lá ficava o altar.
2 Reis 23, deixa eu ler para nós encerrar o último texto, versículo 13. Aqui está falando sobre Josias. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Olha os altares, 341 anos estavam lá. 6 reis haviam feito uma limpeza espetacular, mas quando eles chegavam lá, eles paravam, porque enfrentavam a Quemos e desanimavam e paravam a sua ação. E a Bíblia faz questão, eu não vou ler todos os textos, estão anotados ali, mas esses 6 reis, a Bíblia faz questão, mas não tiraram os altos ou o santuário que estava de frente de Jerusalém. Agora vem Josias e se levanta e vai lá e faz uma limpeza espetacular em Israel, e ele não para. Quando ele enfrenta Quemos, ele vai lá e termina o que ele fez, e ele limpou os altos, e tirou os seus altares, e derrubou, profanou, limpou os montes de Jerusalém. Ele concluiu a sua tarefa. Olha aqui, versículo 25, do mesmo capítulo 23. Antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Josias foi até o final, a ponto que aqui Deus manda parar o escritor e escrever, dizendo: olha, eu quero que fique registrado que nunca houve outro como Josias, que foi até o final. Agora veja comigo, quantas vezes nós vemos para a igreja, ouvimos uma palavra de Deus, e nós começamos um arrependimento, e propomos no nosso coração, dizendo: olha, eu vou chegar em casa e eu vou continuar esse arrependimento. Essa semana eu quero tirar para mim me arrepender, eu vou vir para a igreja, eu vou tirar um tempo em minha casa. Mas nós chegamos em casa e nós não concluímos o que nós prometemos. Ou foi só comigo? Quantas vezes nós prometemos, Deus fala conosco e nós dizemos: eu vou, mas nós começamos e não chegamos no final. E tudo aquilo que nós desistimos, nós estamos colocando sobre um altar e queremos vir buscar. Mas quando nós concluímos, Deus abençoa aquilo que nós fazemos. Josias subiu o monte e destruiu o altar da desistência. 6 reis foram até lá e pararam nele. Mas Josias demoliu, destruiu o altar feito a Quemos. E o nosso papel hoje é destruir esse altar na nossa vida, o altar da desistência. E a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer diante de Deus, dizendo: Deus, me perdoa, porque eu desisti de tantas as coisas. Nada vai ser solucionado se nós desistirmos. Quando você desiste, você vai fracassar. Lute por aquilo que Deus entregou para você. Conclua aquilo que foi posto diante de você. Amém?